Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. Hoje nós estamos no segundo dia do nosso estudo sobre santificação. E o tema de hoje é a face da santidade. E nós vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Até aí. Talvez você possa estar pensando em alguém tão cheio de pecado que não pode mais ser um filho de Deus, ou que não existe mais salvação para a sua vida. Quando recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, o processo de santificação se inicia. Quando o amamos, desenvolvemos esse processo. E quando confiamos que Ele sempre estará conosco, alcançamos a plenitude da santidade. Do início ao fim, o caminho para a santidade é uma vida de fé, na pessoa, na obra e no Evangelho de Cristo. Fomos justificados, declarados justos pela fé na obra inspiradora de Jesus em nosso favor. Tornados justos progressivamente em nosso cotidiano, não pelos nossos próprios esforços, mas através da fé em sua graça santificadora. Jesus pode impedir que vivamos em pecado. E quando cometemos algum erro, é Ele que nos purifica e nos perdoa. Através da cruz de Cristo, Deus trouxe a redenção para qualquer deslize que possamos cometer. Sua graça é infinitamente mais poderosa do que a escravidão do pecado. Quando olhamos para Jesus em busca de santidade, algo poderoso acontece conosco. O apóstolo Paulo disse isso da seguinte maneira: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Ao olharmos para Cristo, somos transformados em sua imagem. No momento, nossa capacidade de vislumbrar o Salvador é limitada, porque estamos em corpos finitos e ainda precisamos lutar contra a nossa carne corrompida. Entretanto, um dia, totalmente livres do pecado, seremos capazes de ver Cristo claramente, como Ele é. Vendo, iremos adorá-lo em plenitude e seremos estimulados a nos tornar como Ele. Nesse momento, nossa transformação em sua semelhança estará completa. 1 João 3,2 diz: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele, Cristo, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. O anseio de todo servo de Deus é ser como Cristo. Essa transformação não é algo que podemos realizar sozinhos, independentes do poder do seu Espírito que habita em nós. Talvez você esteja lutando e se esforçando para ser mais santo. Entretanto, o Senhor Jesus o convida a deixar de lutar, a ir até Ele e encontrar descanso para sua alma. Enquanto medita na sua grandeza e segue seus passos, Cristo irá produzir uma transformação maravilhosa que se completará em você, quando finalmente puder vê-lo face a face. Deus nos deu uma imagem que mostra como seremos quando Ele terminar o seu trabalho de santificação
e transformação em nossa vida. É a figura de Jesus. Em Cristo, temos o reflexo perfeito de nosso Deus Santo, porque Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ele é o modelo para a nossa vida. Jesus é a santidade com o rosto. Ser santo é como ser como Ele. Vamos examinar mais detalhadamente esse retrato de santidade em forma humana. Enquanto analisamos cada uma das características do Mestre, avalie se a sua vida está parecida com a dele. Sua resposta irá te ajudar a identificar em que etapa do processo você se encontra. Vamos olhar para Jesus, o retrato da santidade. Primeiramente, o seu relacionamento com o Pai. Ele viveu em total dependência do Pai. Buscava em Deus o suprimento das suas necessidades, direcionamento para a sua vida e seu ministério, e capacitação para cumprir o seu propósito nesta terra. Ele se submeteu totalmente à vontade do Pai. Amava a lei de Deus e a obedecia continuamente. Vivia para agradar a Deus em vez de agradar aos homens. Estava disposto a abrir mão de ser aceito pelas pessoas, de modo que pudesse agradar a Deus. Quanto aos seus valores e prioridades, a sua maior motivação era glorificar a Deus. Ele veio a este mundo sem interesses próprios, para cumprir os propósitos e a vontade do Senhor. Ele valorizava o eterno mais do que o temporário. Para ele, realizar a vontade de Deus era mais importante, por exemplo, do que comer. Quanto ao seu relacionamento com os demais, ele não tinha desejos egoístas e colocava as outras pessoas em primeiro lugar. Tinha um coração servil e continuamente se oferecia para satisfazer as necessidades dos outros. Estava sempre disponível para aqueles que precisavam dele, mesmo quando o interrompiam em momentos inconvenientes. Por exemplo, quando estava cansado, tarde da noite, quando tinha planejado realizar um retiro com seus amigos ou durante seus períodos de meditação. Ele se submetia às autoridades humanas. Quando jovem, foi obediente a sua mãe e a José. Ensinou e praticou respeito e submissão às autoridades civis. Era misericordioso e concedia perdão a todos que o maltratavam. Quanto às suas palavras, falava apenas o que o Pai lhe instruía. Como resultado, suas palavras eram sempre carregadas de autoridade e impactavam as pessoas. Sempre falava a verdade. Tinha palavras bondosas que satisfaziam a necessidade dos seus ouvintes. Quanto ao seu caráter, vivia uma vida de louvor e gratidão a Deus. Mostrava-se ousado quando via que algumas pessoas precisavam ser confrontadas com respeito aos seus erros, e era corajoso quando a vontade de Deus exigia que ele fizesse algo difícil. Não era competitivo nem ciumento. Regozijava-se quando Deus abençoava outras pessoas ou decidia usar outros indivíduos. João Batista, por exemplo. Era cheio do Espírito Santo e manifestava os frutos do Espírito o tempo todo. Amor. Jesus amava a Deus de todo o coração. Demonstrava amor altruísta e sacrificial para com as pessoas, ao ponto de entregar a própria vida em favor dos seus inimigos. Demonstrou todas as qualidades do amor descritas em 1 Coríntios 13, do versículo 4 a 8. Quanto à alegria, ele era repleto da alegria do Senhor. Esta não dependia das circunstâncias,
porque confiava no controle soberano de Deus sobre todas as situações. Paz. Ele era calmo e sereno em meio às tempestades, às pressões da multidão e diante da cruz. Sua paz interior ia além da compreensão humana. Longanimidade. Ele suportava as provações, aceitou passar por circunstâncias adversas, bem como os ferimentos que os outros lhe causaram. Benignidade. Demonstrava preocupação genuína pelas pessoas. Dava atenção especial aos rejeitados. Era cuidadoso e estava sempre atento às necessidades das pessoas. Bondade. Sua excelência moral se manifestava através de boas obras para com os outros. Jesus andou por toda a parte fazendo bem. Fidelidade. Ele era totalmente digno de confiança e sempre cumpria a vontade de Deus. Obedeceu, serviu e amou a Deus fielmente até a cruz. Mansidão. Suportou a falta de compreensão e o abuso sem fazer retaliações. Reagia com mansidão às provocações. Não tinha uma postura defensiva, mas confiava sua vida e circunstâncias a Deus. Ele era humilde, recusava-se a promover ou buscar a sua própria glória. Domínio próprio. Tinha temperança, suas paixões humanas e apetites carnais sempre estavam sob o controle do Espírito Santo. O chamado à santidade é um convite para seguirmos a Cristo. A busca pela santidade, que não esteja centrada em Cristo, logo se transforma em moralismo, justiça farisaica e esforço inútil. Essa falsa santidade produz escravidão em vez de liberdade. Além de não ser atraente aos olhos do mundo, é inaceitável a Deus. Apenas fixando os olhos em Cristo e depositando nossa esperança nele, podemos experimentar essa santidade autêntica, calorosa e convidativa que só Ele pode produzir em nós. Ser santo é tomar posse da santidade de Jesus, como se fosse nossa. Não importa o quanto nos esforcemos para ser santos, nunca alcançaremos esse objetivo. Apenas Cristo pode nos levar a alcançá-lo. Quando fixamos os olhos nele, percebemos que ele é o nosso tesouro de valor incalculável, a fonte do mais puro prazer. E assim, passaremos a desejá-lo, sua beleza, sua justiça, mais do que ansiamos pelos atrativos que este mundo tem a oferecer. E assim, seremos transformados em sua semelhança, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos, Pai, nos tornarmos semelhantes a Cristo. Queremos, Pai, tomar posse, Pai, de todas aquelas atitudes que Ele sempre teve. É claro que reconhecemos as nossas falhas, os nossos erros, as nossas transgressões, mas nós procuramos a cada dia viver na obediência da Tua palavra. Viver, Pai, segundo a Tua vontade. Sabemos que muitas vezes erramos e falhamos, mas que o Senhor venha dar-nos capacidade e discernimento para reconhecermos os nossos erros, as nossas transgressões e buscarmos a cada dia que passa a santidade do Senhor, buscarmos viver fielmente em obediência ao Senhor e à Tua palavra. É o que nós pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.